Conversando com Gabi, e hoje eu estou recebendo duas pessoas. O coordenador do curso de História do campus da UEG de Quirinópolis, o professor doutor Marcos Vinícius Ribeiro, e a ex-aluna do curso de História, Jéssica Maria da Conceição Brandão. Ela concluiu o curso dela em 2018. Os dois estão aqui no programa hoje para poder falar sobre a experiência de cada um da faculdade, pós da faculdade e como que é a carreira de cada um deles como historiador, sendo que a gente tem um doutor e uma pessoa graduada no curso de História. Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Boa tarde, Gabi. É um prazer estar com vocês aqui. Boa tarde, Gabi. É um prazer estar aqui para poder falar para vocês o quanto é bom fazer curso de História. Brevemente, você vai falar quando que o senhor terminou sua faculdade, primeiro por que o senhor decidiu fazer o curso de História, quando que concluiu e falar resumidamente como que foi esse período. Então, Gabi, eu sou paranaense de nascimento, né? Eu nasci numa cidade chamada Guaraniaçu, uma cidade do interior do Paraná. Como eu nasci no interior, né, e enfim, né, vivi minha vida inteira no interior do Paraná, no oeste do Paraná especificamente, lá tinha uma universidade estadual do oeste do Paraná. Minha primeira opção não foi História, foi Psicologia. Eu entrei no curso de Psicologia. Eu cursei um ano de Psicologia e lá descobri a História, justamente nas aulas de História da Psicologia. Evidentemente que eu já tinha afinidade com isso, porque eu sempre fui aquela criança que prestava atenção na conversa dos avós, dos pais, história de vida da família. Eu sempre gostei disso, das fotos históricas. Eu sempre me interessei por isso, mas achava que o meu caminho era a Psicologia. Fui fazer Psicologia e lá descobri a História, né, já como disciplina acadêmica, né, que a gente tinha História da Psicologia e História da Saúde. E aí eu me apaixonei na minha cidade. Resolveu mudar de curso então, né? Exato. E aí, o que foi bacana, né? É que na cidade onde eu morava, que era Cascavel, tinha a UniOeste, mas não tinha um curso de Psicologia nem de História. A faculdade de História, ela ficava isolada numa cidade pequena chamada Marechal Cândido Rondon, que fica à beira do lago de Itaipu. E eu fui para lá, larguei os estudos de Psicologia e fui fazer História. Você teve também que mudar de cidade. Tive que sair. Não era igual o pessoal daqui também, daqui do campus de Quirinópolis, que o pessoal vem de ônibus e volta. Não. Não, eu tinha essa opção. Tinha opção. Tinha. Certo. A cidade onde eu estava disponibilizava transporte para mim ir até o campus onde eu ia fazer a minha faculdade. Mas eu optei por mudar, porque quando eu escolhi o meu curso superior, eu escolhi aquilo ali para a minha vida. Então eu automaticamente já tive a consciência de que se eu ficasse no ônibus, eu ia perder um tempo precioso que eu poderia estar lá. Estudando, né? Exatamente. Mas fiz esse trajeto de ir e voltar para a cidade durante quase 2 anos, até eu conhecer efetivamente o lugar onde estava e conseguir uma bolsa de estudos. E aí eu passei a fazer pesquisa, a universidade lá tinha essa possibilidade. Porque quando você entrou no curso de História, qual que era a sua intenção? Ser professor, porque às vezes as pessoas acham só tem a possibilidade de ser professor. Não, tem outras possibilidades também. Como que foi para você? Eu não queria ser professor, né? Eu tinha escolhido já um bacharelado, né? Psicologia. Na época era bacharelado, hoje tem licenciatura em Psicologia também. Então eu achava que não tinha o perfil, né, de professor, eu era muito novo, eu terminei com 16 anos no ensino médio. Com 17 eu já estava na faculdade. Também tinha vergonha, muita vergonha, era muito tímido, só até hoje. Eu não queria ser professor, né? Eu queria, o que eu queria? Eu queria entender o mundo, eu queria ter criticidade, eu queria me inserir. Eu gostava muito de política, de religião, de cultura, música, cinema. Eu sempre tive essas afinidades seletivas. Então, quando eu procurei o curso de História, eu me encontrei justamente porque as fontes de estudo da História são essas, né? E quando eu fui para a faculdade de História, eu não queria ser professor, né? Eu pensava assim, olha, eu posso ser um escritor, eu posso ser um historiador, escrever livros de História. Aí eu conheci também o manuseio dos documentos históricos, a importância disso para a construção da cidadania. Eu comecei a pensar que, olha, de repente eu quero isso, né? Quero saber o que é um documento histórico, organizar ele, disponibilizar para que as pessoas pesquisem sobre. Então, dentro do curso, você foi se encontrando, né? E chegou, quando você concluiu a sua faculdade, logo o primeiro emprego, como é que foi? Você foi já para uma sala de aula? Não, eu fiz pesquisa durante então, a você universidade. continuou, então,
fez uma pós-graduação depois? Curioso, porque assim, eu fiquei um ano parado depois que eu terminei minha faculdade, parado de estudar. Aham. Mas não porque eu não gostasse de estudar, é porque eu fui dar uma marejada, fui pensar. Aí eu fui gerente de loja, eu, junto com colegas, a gente foi também, estruturou uma empresa de pesquisa de preços na internet, fui empreender. E aí, lá pelas tantas, eu senti saudade de novo daquele ambiente acadêmico. Eu sempre me afinizei, encontrar as pessoas, trocar ideias, falar sobre livros, falar sobre música, etc. Voltei, fui fazer pós-graduação, nível especialização, porque na época ainda não tinha o mestrado lá na faculdade onde eu fazia. Fiz uma especialização em História da Educação Brasileira e a partir daquele momento eu decidi pela pesquisa. Eu falei, olha, eu tenho esse perfil, eu gosto de encontrar respostas para a vida por conta própria, pelas minhas pesquisas, oferecer respostas também. E por isso eu escolhi o caminho da pesquisa. Foi quando surgiu a oportunidade de fazer mestrado, né? E aí também lá na faculdade onde eu estava, o pessoal trouxe um mestrado em História. Eu não fui da primeira turma do mestrado, né? Fui da segunda turma do mestrado lá, e como era uma região que estava próxima à fronteira, e eu gostava muito da história da fronteira, a história dos países vizinhos, né? Em contato com o Brasil, Paraguai, Argentina, Uruguai, eu sempre fui um fronteiriço, né? Então eu fui pesquisar o tema das ditaduras na América Latina e no Paraguai tinha um arquivo lá impressionante sobre isso. Fui um dos primeiros a fazer um trabalho de uma tese utilizando os arquivos de lá e tal. Enfim, terminei meu mestrado, já ingressei dando aula na mesma universidade, descobri o professor universitário, né, durante a minha graduação, mas sempre nesse investimento, né, tendo a possibilidade de frequentar uma universidade pública, que era gratuita, e ao mesmo tempo, né, tendo essa possibilidade de conhecer a pesquisa por conta da afinidade. E passar o seu conhecimento para os alunos do qual você, para a mesma universidade na qual você se formou. Isso, né? E eu me sentia devolvendo um pouco, né, de tudo aquilo que eu tinha adquirido ali. Né? Então, aí eu descobri professor, né? Nesse meio tempo eu já era concursado também como professor de Estado no Paraná, fui diretor de escola lá, fiz o concurso aqui para a UEG, já tinha escolhido Quirinópolis para vir, tinha um colega meu de mestrado que atuava aqui no curso de História. Quando o senhor veio para cá, então, o senhor já tinha concluído o seu doutorado ou não? Não, eu vim para cá ainda durante o doutorado. Ah, tá, fazendo doutorado. Eu passei no concurso mestre, né? Uhum. Em 2014, quando prestei o concurso, eu era mestre. E aí, como eu fiquei até 2016 para ser chamado, eu ingressei no doutorado, fiz as disciplinas do doutorado em um ano e logo em seguida fui chamado para assumir o concurso. Então, o seu concurso é como mestre, mas o senhor é doutor. Exato. Né? Certo. Exatamente. Como que foi também para você a sua experiência? Você não é de Quirinópolis também, assim como professor, né? Você é do Nordeste. Então, eu vim do Nordeste, como muitos retirantes nordestinos que migram para o sul do país, né, para a região sudeste, centro-oeste, em busca de emprego, né? Mas dessa jornada eu vim com o meu noivo, que hoje é meu marido, eu comecei a trabalhar na cidade, em lojas da cidade, e no mesmo ano que eu comecei aqui, eu já tentei prestar o vestibular aqui na universidade. Mas aí eu me foquei no trabalho no primeiro ano, no ano seguinte eu já estava grávida, e quando eu prestei o vestibular, isso eu estou falando para o pessoal aí de casa ver que não tem dificuldade para você poder estar fazendo o curso de História, que as dificuldades elas são sim possíveis de ser superadas, né? Então eu fiz o vestibular, eu estava de resguardo, mas aí eu passei no vestibular e comecei o curso, né? E como que foi para você aqui o ambiente acadêmico? Era aquilo que você esperava, não era? Como que foi para você o curso em si também? Você gostou logo de cara? Como que foi? Sim, o curso assim logo de cara dá aquele impacto, né? Porque as pessoas têm uma visão, eu falo isso enquanto acadêmica, de que história, assim, você às vezes vem só para contar histórias, né? Facetas do cotidiano. Mas a história é bem mais abrangente, é bem mais ampla que isso, te convida a um pensamento mais profundo, né, sobre a realidade em que a gente está, analisar criticamente e ter argumentos que fundamentem sua felicidade. Então a história ela proporciona tudo isso. E eu me reconheci porque, assim, mesmo muitas vezes assim, vendo
pensativa, em momentos alegres, mas assim, não deixa de ser momentos reflexivos. E o curso de História proporcionou isso. Eu tive várias oportunidades, como cursante aqui no curso de História, de ter essa criticidade através das bolsas que foram oferecidas, participei do processo de seleção. E eu quero falar para vocês que tem várias bolsas ofertadas pelo curso, que possibilita abrir esse leque aí de conhecimento para quem optar fazer o curso de História. Eu, por exemplo, no meu primeiro ano de curso, né, eu fiquei tentando, que eu via minhas colegas bolsistas, no segundo ano eu já consegui ser bolsista de ano. Depois, no terceiro ano, né? Só para falar que a bolsa, gente, é remunerada. Isso, né? A bolsa é remunerada, você no PIBID já tem a oportunidade de ir para a escola, já com um professor, que eu posso chamar de professor de turno, campo escolar, você vê a vivência da realidade como, enquanto professora, trabalhar essas questões de metodologia, de como ensinar história de fato, trazer essa criticidade também para o aluno da escola pública, não só para que a história fique crítica só no campo, mas que você, enquanto professor de história, ofereça essa possibilidade também de levar para o meio do campo, que é o campo de estudo dos alunos, um pouco de reflexão crítica para que eles se percebam, então, enquanto seres históricos que são capazes de argumentar sobre a sua realidade. E no terceiro ano... Não tornar um profissional somente, mas um ser humano também, né? Um cidadão. Isso é uma forma de você retribuir, né? Porque tudo isso, se eu absorvi tanto conhecimento, se eu tive tantas oportunidades, é uma forma gratuita, assim como o curso, de você devolver para a população todo o conhecimento, toda a pesquisa que é feita aqui no campus. E no meu terceiro ano fui também bolsista voluntária, é outra oportunidade. Essa, assim, pessoal, tem remuneração, mas também tem a possibilidade de você ser um bolsista voluntário, que vai ganhar conhecimento também. E também fui monitora do professor Marcos, né, que é uma outra bolsa de monitoria. Quando você concluiu a faculdade, você logo foi para a sala de aula? Como que foi esse período pós-formação no curso de História? Como profissional? Como profissional foi após o curso, sim. Demorou uns 6 meses, só porque, na verdade, eu terminei em 2018, só o ano 2018 todinho, na verdade. Mas eu prestei, né, um processo seletivo. Em 2019 eu já fui como profissional de contrato para a sala de aula. Você pretende seguir também uma carreira de pesquisa igual o professor ou não? Sim. Eu estava até comentando agora há pouco aqui nos bastidores. Já fiz outra licenciatura, né, voltada para a área de educação. Ah, você fez outra? Sim, eu tenho... Eu não sabia, achei que era só história só. Não, eu sou pedagoga também. Então, eu fiz outra licenciatura, agora eu estou em busca de uma especialização. Gostaria muito que viesse mestrado, inclusive aqui para o campus, quando essa situação toda fosse resolvida, né? É uma possibilidade a mais, porque tem muitos profissionais já que estão engajados no mestrado e o campus tem toda a estrutura para oferecer isso, né? Então, você hoje dá aula para ensino fundamental, para qual área? Fundamental e médio. Fundamental e médio, né? Uma observação que nós fizemos PIBID juntas, né? E o tanto que você era praticamente didática mesmo. Quando você ia para a sala de aula, você conseguia explicar muito bem. Você, ao fazer as suas anotações, era tudo detalhado, colocando conceitos, significado de cada coisa. Então, assim, já chamava a atenção, já que você seria uma excelente professora. Você também se percebia assim também? Falava assim, nossa, eu acho que eu tenho talento para isso? Não, é interessante que eu não me percebi e não me percebo, tanto é que eu comentei isso com você. Não me percebo, mas eu me cobro muito, né? Eu diria que até chega até a sofrer por um excesso de cobrança pessoal, né? Mas assim, essa cobrança é uma prestação de serviço que eu quero prestar com qualidade, porque o público que eu atendo vem de uma realidade que eu vi, né? Que eu posso falar que eu não saí totalmente dela, mas eu quero devolver um serviço gratuito para eles e com qualidade, assim como eu tive, porque eu animei essa dificuldade de escola pública, mas eu acredito na educação, então talvez isso seja o que me mova, sabe? A gente está lá batalhando, sofrendo, mas esse acreditar me dá força de fazer o meu melhor sempre. E como colega de Diana, ela falou que eu sou organizada, mas assim, porque um dos primeiros autores, né, que a gente trabalhou no PIBID, então eu me identifiquei muito com essa história de trabalhar história através de conceitos.
E indo com o PIBID a campo, eu via que tinha resultado dos alunos, né? Quando você tinha essa troca de saber o que eles já sabiam sobre determinado conceito, quando você levava uma questão histórica em cima daquele conceito. Então, é esse caminho aí que dá para ter um diálogo entre professor e aluno, que dá para utilizar bastante conceitos históricos, né? Até porque é muito corrido. Hoje em dia eu percebo na sala de aula que a gente, como professor, tem que ralar, correr para tentar passar um conteúdo aí que é exigido pelo currículo, né? Que às vezes a gente não se aprofunda em algo mais propício para passar. Você, quanto você que já estão formados já, né? Sente realizada como historiadora? Eu me sinto realizada e quero me realizar totalmente, buscando mais conhecimento, né? E eu acho que uma realização plena a gente nunca terá, né? Porque nós historiadores nos questionamos muito e isso é o que nos move, né? Essas questões. Eu falo que não é fácil, mas eu quero sim fazer um mestrado, fiz minha segunda licenciatura, fora já está no meio aí da educação que exige, né? Mas vamos caminhar aí com a especialização enquanto o mestrado não vem. Eu sim, eu me sinto realizado e em realização, né? Porque, assim como a Jéssica falou, eu também tenho essa insatisfação com relação a sempre querer mais, né? Ir atrás, investir na minha formação, mas também ter uma estrutura pública para poder receber essa formação. Então, eu estou me realizando, inclusive agora entrei, me habilitei para orientar no mestrado também. Porque eu acho que faz parte da vida do pesquisador e do docente universitário abrir portas para outras pessoas também experimentarem, né, a vida acadêmica. Então, eu estou agora, nesse momento, por exemplo, eu estou olhando para essa possibilidade. Nós falando dos programas, né, do curso PIBID. Hoje a gente ainda tem o PIBID e temos outro programa chamado Residência Pedagógica, que é para o aluno que quer fazer o seu estágio de forma remunerada, né, tendo bolsa para isso também. Então, além do PIBID, né, que agora funciona mais nos anos iniciais da formação, que é praticamente voltado para os alunos do primeiro e do segundo ano. Então, tem gente que está pensando, vou ingressar na história. Você já pode ingressar nos primeiros semestres do curso aí com bolsa. E depois são aparados pela residência pedagógica, né? Então, tem claro, fora as bolsas de pesquisa, né, que a Jéssica falou. Os professores estão sempre ofertando vagas para isso. Então, hoje a gente tem um perfil muito identificado com a licenciatura, que é um curso que forma professores, né? Mas, concomitante a isso também, a gente sempre incentiva a pesquisa dos estudantes. E esses programas todos estão funcionando, né? Bolsa permanência, né? Que é aquele que o aluno vem numa condição de risco econômico e aí ganha uma bolsa para estudar, produz relatórios, evidentemente, né? Então, isso para as pessoas que às vezes ficam preocupadas, mas eu vou me dedicar, por exemplo, à faculdade, eu preciso trabalhar também com as duas coisas, eu não consigo. Há a possibilidade de você ter uma remuneração que não é um valor assim tão considerado, mas que ajuda já. Ajuda. Né? Às vezes a pessoa tem uma trajetória de trabalho com muitas horas de trabalho, né? Então, ingressando num desses programas, você pode conciliar o trabalho, a bolsa e os estudos. E aí, claro que você, se organizando, né, você pode ter umas horas a mais, digamos assim, de estudos, por conta de uma bolsa como essa. Né? Não tem só pessoas jovens, né, na faculdade. Na nossa turma, na minha, tem senhores de 55 anos, praticamente quase 60 anos, pessoas jovens. Então, assim, é bem misturado mesmo a idade das pessoas dentro da sala de aula. Então, as pessoas, mas é só para quem terminou o ensino médio. Não, para quem tem a vontade, aquele desejo, às vezes é igual eu tinha um desejo de ser formada em história também. Então, para outras pessoas também que têm essa vontade, esse desejo, mesmo que já esteja numa idade mais avançada, né, pode vir prestar o vestibular e fazer o curso também. Claro, tem uma história muito interessante a respeito disso. A gente teve o seu Divino aqui no curso de História, né? Ele faleceu recentemente, mas ele veio com esse espírito, né, de se desafiar, voltar para um banco escolar, aprender novas possibilidades, né? Ano passado... Adquirir conhecimento, né? Que eu acho que é o principal de tudo, né? Adquirir conhecimento. Isso, e fazendo isso, né, num ambiente universitário. Então,
Tem história dele, tem história também de um senhor de 80 anos de idade, se não me engano, que se formou em outro curso de história lá no norte, na UEG. E a questão financeira? Eu queria perguntar, que é um dos principais pontos que às vezes as pessoas falam: será que compensa eu fazer um curso para poder chegar a dar aula? Compensa ou não compensa? Eu quero ouvir a opinião de vocês dois. Eu penso que sim, Eli. Eu como docente universitário, tenho uma vida econômica estável. Eu recomendo, evidentemente. Só que a minha trajetória, ela foi aquela assim: para que eu pudesse chegar a fazer um doutorado em História, precisava existir uma instituição pública e gratuita. E eu aproveitei isso, ao máximo que eu pude. Para mim, compensa muito. Hoje eu tenho estabilidade econômica, eu me considero, inclusive, assim, um sujeito que ainda tem possibilidade, né, de ampliar isso nessa parte, né? E voltando um pouco nas histórias do curso, tem gente que é empresário na cidade que vem fazer curso com a gente. Tem várias histórias. E depois utiliza todo esse conhecimento para poder aprofundar ainda mais naquela área que já estava. Né? Então são histórias disso. Então para mim, compensa muito. Né? Eu fui o primeiro a ter ensino superior da minha família. Fui o primeiro, depois de mim, os meus tios, eu tenho história de tio que voltou para o ensino superior para fazer, inspirado para ver história, meus primos. Então eu fui o primeiro, mas depois abriu o caminho para um monte de gente. E também é curioso pensar, né, que tudo isso, claro, tinha lá a estrutura, tinha um curso, mas assim, eu fui com a intenção de explorar ao máximo aquilo lá e para mim deu retorno. A sua realidade também é uma realidade diferente, às vezes, de outras pessoas, né? Você teve a oportunidade de poder se dedicar, né? Às vezes, eu não sei se para você também essa foi praticamente a mesma realidade que ele, eu não sei se também foi, mas para você, financeiramente, compensa ou não compensa? Sim, compensa, tanto é que assim, eu estou trabalhando na área, não vou negar que tem dificuldades, mas é uma realidade que vivemos, né, no país. A dificuldade que o professor hoje enfrenta para estar em sala de aula tem que ter aí um plano de carreira mais pensado, voltado para a área da educação, mas de compensar. Então seria uma realidade nacional, isso, né? Não é uma coisa local. Não é uma coisa aqui do campus que forma profissionais que não estão preparados, mas esses profissionais eles estão engajados sim em melhorar seu conhecimento, de ofertar uma escola, uma aula de qualidade, mas a realidade pública hoje no Brasil para o professor, que muitas vezes o professor, em vez de estar pesquisando, melhorando o conhecimento, ele tem que estar militando para ter para dar dignidade para o seu aluno, para que aquele aluno tenha ofertado, tenha uma aula digna, né? Porque a realidade da escola que está lá para acolher esse profissional é que precisa sim, de fato, de mais investimento. A questão de estrutura também, né? Estrutura física, de ensino, de acolher mesmo um profissional bacana para estar ali ministrando aula. Então, requer algo mais, é algo estrutural que o nosso país precisa romper com essa estrutura para que seja melhorado, né? Não só a estrutura física, mas que o aluno se sinta bem onde ele está ali para adquirir o conhecimento da melhor forma. As inscrições vão até quando? Então, Gabi, as inscrições para o vestibular, elas estão disponíveis até terça-feira, dia 23. São feitas pelo site da UEG mesmo, não precisa sair de casa para fazer. www.estudieconosco.ueg.br. Aqui em Quirinópolis são 7 licenciaturas e a gente do curso de História está esperando todo mundo aí de braços abertos para ofertar esse ambiente que a Jéssica mencionou. As inscrições têm uma taxa? R$80, custo de 80. Ano passado foi 120, aí o EG voltou atrás, esse ano está 80. R$80. Então, até terça-feira, até às 23 horas e 59 minutos de terça-feira, dia 23 de fevereiro, a taxa é R$80 e não tem somente o curso de História, né? Tem outros cursos aqui no campus da UEG em Quirinópolis, que não atende somente Quirinópolis, atende acho que uns 16, 18 municípios aqui perto também. Então, é isso. Muito obrigada, professor doutor Marcos Vinícius. Jéssica, que nós nos conhecemos logo quando eu entrei no curso de História também, fizemos PIBID juntas. Muito obrigada pela entrevista. Obrigada, Gabi. E só reforçando o convite, tanto para os meus alunos que estão encerrando
da terceira série do ensino fundamental, do ensino médio, né? Porque eu estou falando fundamental porque teve aluno do fundamental que me questionou ontem, quando eu postei a chamada do vestibular. Eu falei, não, quando você terminar o ensino médio, aí sim você pode estar ingressando em um curso superior. Mas esse convite vai para aquelas pessoas que já terminaram o ensino médio, que estão trabalhando em outras áreas profissionais, mas que querem sim ter esse leque de possibilidades, então vem para o curso de História. Obrigada, professor. Só agradecer, dizer que é um orgulho estar aqui com a Jéssica, com você, que são pessoas que têm, né, essa trajetória também atrelada ao curso, de certa forma. Dizer que o prazer do professor é esse, né, a gente poder sentar, apoiar o trabalho dos alunos, ex-alunos, dizer o quanto que a gente é orgulhoso de, mesmo com todas as dificuldades, sempre fazer o melhor possível para que as trajetórias de vocês sejam boas, exitosas, né? E fica o convite aí, você que se interessou, tanto a Gabi, tem o meu perfil nas redes sociais, meu telefone está disponível, a OEG aqui também está funcionando no horário comercial. Caso alguém tenha alguma dúvida a tirar a respeito do vestibular, parabenizar o trabalho realizado pelo professor Roberto Barcelos, pelo professor Raoni, por toda a equipe aqui administrativa do campus, né? O Claudio Mar, enfim, a Geisiane, a Tati, todo mundo, a Rose, né, da secretaria, sempre atendendo todo mundo nas suas particularidades, dizer que a gente está aí para unir forças, né, e ofertar a melhor trajetória possível no ensino superior para todo mundo de Pirenópolis e região. É isso. Muito obrigada e até o próximo programa.